Isso aqui é como se fosse uma pessoa, beleza? Esse aqui é os dois braços dela. Vou ligar na terra, ó. Desarmou. E o circuito do DR desarmou. Ou seja, agora se eu tentar acender minha lâmpada, ó, não funciona mais nada no circuito, ó. Desligou o circuito inteiro. E eu já vi muitos eletricistas falar que o DR ele te protege contra tudo quanto é tipo de choque. E isso não é verdade. Lavando uma calçada, descalço ali, totalmente desprovido, e ela vai lá sem querer e encosta no fase. Olha o que vai acontecer, galera, ó. Viu? Ou seja, o DR desarmou. Vamos supor que o fio fase encostou na carcaça, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai desarmar e vai simplesmente proteger aqui, ó, o circuito, tá vendo, ó? Fala, tropa da Brod, Charles aqui, e hoje eu tô aqui com o IDR, ou também vocês podem chamar ele apenas de DR. E o que é IDR, DR, DDR? O que são essas siglas aí, pessoal? Basicamente, IDR e DR são basicamente a mesma coisa. Eles vão te proteger contra fuga de corrente ali à terra. São interruptores diferencial residual. Já o DDR, basicamente, ele funciona também como um DR, vai te proteger contra fuga de corrente à terra, porém ele vai ter uma função a mais. Ele vai ter a função de um disjuntor acoplado a ele. Ou seja, ele vai funcionar também como um disjuntor, protegendo contra curto-circuito e contra sobrecargas. Que basicamente, pessoal, IDR é a sigla aí para interruptor diferencial residual. E também tem a abreviatura DR, que é a sigla para diferencial residual, que são basicamente aí a mesma coisa. IDR, pessoal, ele simplesmente é um dispositivo de segurança elétrico usado aí para proteger contra choques elétricos aí causados por correntes de fuga à terra em circuitos elétricos ali. Ele interrompe aí, pessoal, e desarma de forma automaticamente aí o funcionamento do circuito caso haja uma simples fuga de corrente igual ou superior a 30 mA para proteger ali contra choques elétricos. E aqui, pessoal, já vai a primeira dúvida, né, sobre o IDR. Ele funciona como um disjuntor contra curto-circuito, contra sobrecarga? Não, galera, ele não funciona como um disjuntor. O IDR atua somente em casos aí de corrente de fuga, não em casos de curto-circuito. E pessoal, a norma brasileira ali, né, da ABNT, a NBR 5410, que é basicamente para instalações aí elétricas em baixa tensão, ela prevê aí a utilização do interruptor diferencial residual aí de alta sensibilidade de 30 mA aí em circuitos de área externas e dependências interiores aí como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, ou seja, pessoal, áreas molhadas ali, né, em uso normal ou sujeitas a lavagens. A sensibilidade do interruptor, pessoal, ela varia de 30 a 500 mA e deve aí ser dimensionada com cuidado, pois existem aí perdas para a terra ali inerentes à própria qualidade da instalação. Os interruptores, pessoal, diferenciais residuais aí, eles são reconhecidos mundialmente aí como um meio eficaz aí para poder garantir a proteção das pessoas aí contra choques elétricos de baixa tensão, como consequência aí, né, de um mau contato direto ali ou indireto com os condutores. E eu já vi muitos eletricistas falar que o DR ele te protege contra tudo quanto é tipo de choque, e isso não é verdade. Por quê, galera? O DR ele só protege contra fuga à terra. Se, por exemplo, você estiver ali em um ambiente emborrachado, num piso totalmente emborrachado, e você for lá na tomada e colocar um dedo no fase e outro dedo no neutro, você vai ser eletrocutado e o DR não vai fazer absolutamente nada. Agora, se por exemplo você tiver com alguma conexão ali com a terra, como por exemplo você tiver descalço ali e tal, e você ir lá encostar no fase, o DR vai desarmar, correto? Como nesse exemplo que eu vou fazer com vocês com umas salsichas. A gente vai colocar aqui na saída do DR e vai simular aqui, ó. Olha o que acontece. Ela vai tomar um pequeno choque e o DR vai desarmar, ó, tá? Isso aqui é como se fosse uma pessoa, beleza? Esse aqui é os dois braços dela. E ela vai aqui, ó, sem querer ela triscou no fase, ela triscou no fio fase, e aí vamos supor que o pé dela esteja em contato com a terra. Olha o que vai acontecer, galera, ela vai, ó o que vai acontecer, viu? Ou seja, ela tomou um leve choquezinho de apenas 30 mA ali, e vou ligar na terra, ó, desarmou, e o circuito do DR desarmou. Ou seja, agora se eu tentar acender minha lâmpada, ó, não funciona mais nada no circuito, ó, desligou o circuito inteiro. Agora se eu venho aqui, ó, ligo o DR novamente, ó, pode ver, o circuito volta a funcionar. Então basicamente o DR é como um filtro de água, ou seja, a parte que está para trás dele, ele não está nem aí, ó, pode correr a bagaceira lá para trás dele.
Agora, para frente do DR, ele não aceita brincadeira. Por quê? Porque tem que estar tudo filtradinho, tem que estar tudo certinho. Se ele identificar qualquer fuga, ele vai desarmar. E galera, existe um grande problema. Tem muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falando que tirou o DR do circuito dela porque o DR ficava desarmando. Cara, é o seguinte, se o DR está desarmando é porque tem alguma coisa errada no seu circuito, cara. Entendeu? É simples. Por exemplo, nesse circuito TNS aqui, se eu pegar, por exemplo, uma fonte de alimentação, se olhar a maioria dos eletrodomésticos de carcaça metálica, igual eu estou mostrando para vocês aí, eles têm simplesmente, né, o fio terra deles ali é conectado na carcaça, igual vocês estão vendo aí, ó, fio conectado na carcaça. Se acaso algum dia o fio fase que está soldado ali dentro da placa, esse fio se solta da placa, isso pode acontecer ou por solda fria, ou por questão de umidade e tal, oxidação, e esse fio vai e solta da placa e liga na carcaça da placa desse equipamento eletrônico. E aí o que vai acontecer? Se tiver nesse circuito TNS aqui, rapaziada, o DR vai acionar. Aquele dispositivo eletrônico ali está com defeito. Então muitas das vezes o defeito não é nem no seu quadro de distribuição. Muitas das vezes o defeito é naquele eletrodoméstico, correto? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao falar mal do DR, porque esse camarada aqui pode proteger a sua vida, correto, rapaziada? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês também a eficiência, né, desse sistema aqui com o eletrodoméstico. Por exemplo, aqui, eu estou com um eletrodoméstico, né, simulando um eletrodoméstico aqui, uma fonte ATX. Como vocês podem ver, essa fonte aqui, ó, ela tem uma carcaça metálica. Muitos eletrodomésticos são desse jeito, ou seja, o fio de proteção ele é conectado simplesmente, que é o terra aqui, ele é conectado na carcaça do equipamento. E vamos supor, galera, que por algum motivo o fio fase aqui rompeu em algum lugar e encostou na carcaça. Olha o que vai acontecer com o seu circuito aqui se isso acontecer, ó. Então vamos supor que o fio fase encostou na carcaça, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai desarmar e vai simplesmente proteger aqui, ó, o circuito, tá vendo? Ó? Agora não tem mais nada, ó. E aí, galera, muitas das vezes a pessoa pensa, ah, o problema é no DR. Não, cara, o problema não é no DR. O DR apenas fez a função dele. O problema aqui está dentro dessa fonte. Você vai ter que levar essa fonte para consertar. Ou se você fizer o curso da Brodig de eletrônica, você mesmo vai consertar ela. Você vai identificar que houve um rompimento do fase aqui em algum lugar e o fase entrou em contato com a carcaça da fonte, correto? Tá vendo aqui, ó? Ó o pino terra aqui. O pino terra está em contato justamente para evitar esse tipo de coisa de acontecer. E agora vamos supor, pessoal, que essa pessoa aí tá ali, né, lavando uma calçada, descalço ali, totalmente desprovido, e ela vai lá sem querer e encosta no fase. Olha o que vai acontecer, galera, ó. Viu? Ou seja, o DR desarmou, tá vendo? Como é que funciona o IDR, pessoal? O interruptor diferencial residual, ele tem aí a função, né, de desligar automaticamente aí o circuito caso exista uma fuga, né, que ultrapasse aí 30 mA. Ou seja, caso ocorra uma fuga de uma corrente maior de 30 mA, o IDR reconhece e desliga aí automaticamente o circuito. O IDR tem as características aí, pessoal, de proteção contra choques elétricos aí. Esse valor é de 30 mA e é justamente escolhido aí para poder proteger seres humanos, pois esta é a intensidade máxima aí que um ser humano ele pode suportar. Alguns IDRs também, pessoal, eles podem aí apresentar, né, esse valor com variações, não exatamente de 30 mA, pois são específicos ali para a proteção de máquinas ou equipamentos aí. Este 30 mA é exclusivo para a proteção de seres humanos contra choques elétricos. Agora, pessoal, vamos falar aí como é que um DR funciona por dentro, né? Internamente aqui, pessoal, ele possui aí um núcleo toroidal ali, correto? Onde são enrolados ali os cabos que se deseja monitorar. Nos polos, né, de entrada aí do IDR são conectados ali os cabos fase e neutro, dependendo ali do modelo, né, a ser usado. Entre esses cabos aí, pessoal, existem, né, uma diferença de potencial, que seria uma tensão, correto? E é a partir dela aí que flui a energia elétrica, né? Se pelo cabo fase, né, entra 10 A, estes mesmo aí sai pelo cabo neutro. O IDR, pessoal, ele permanece ali armado, mas caso isso não aconteça, o IDR entende simplesmente que existe uma fuga de corrente. A partir daí, pessoal, os dispositivos internos aí do IDR, eles calculam, né, esse valor de fuga. Caso ele seja maior que 30 mA, o IDR desarma o circuito. E o neutro, pessoal, ele serve aí para poder fazer, né, a leitura, para entender aí se está sendo ali perdido
em algum instante e por algum motivo, né, o valor de corrente que entrou aí pelo cabo fase. E agora vamos falar aqui, pessoal, sobre os tipos de IDR. A gente tem os tipos AC, né? O tipo AC ele é capaz de detectar correntes residuais alternadas aí e normalmente utilizados ali em instalações elétricas residenciais, comerciais e prediais aí, como também, né, em instalações elétricas aí industriais de características similares. A gente também tem o tipo A. O tipo A ele é capaz simplesmente de detectar correntes residuais alternadas e correntes contínuas pulsantes. É normalmente utilizado aí em circuitos que contenham ali equipamentos eletrônicos capazes de alterar a forma aí de onda senoidal. A gente tem o do tipo B também. O tipo B ele é capaz aí de detectar correntes residuais alternadas, contínuas pulsantes e contínuas puras, correto? É normalmente utilizado aí em circuitos, né, de corrente alternada, geralmente aí trifásicos, correto? Que possuam ali em sua forma de onda ali partes senoidais de meia onda ou ainda, né, formas ainda de corrente contínua. E pessoal, basicamente aí como é que é instalado o IDR lá no seu quadro? Muito simples, o interruptor diferencial residual ele deve ser instalado aí em série com os disjuntores, correto? Em caso aí da utilização de um IDR único, o mesmo deve ser instalado aí após o disjuntor geral. E em caso, né, de um IDR para cada circuito, além do principal, os mesmos ali deverão ser instalados ali após cada disjuntor do circuito, correto? E como é que a gente faz a instalação, pessoal, do nosso DR? Muito simples, ó. A gente vai ter a fase vindo do padrão da concessionária, vai entrar aqui no nosso disjuntor geral, vai entrar em paralelo com o nosso DPS, correto? Então, do meu disjuntor geral, eu vou ter um cabo ligado, né, direto aqui no linha simplesmente do meu DR, simplesmente na fase do meu DR. E aí, simplesmente do DR aqui, galera, vai sair uma outra fase que eu posso chamar de fase já filtrada, entendeu? E aqui também, ó, vocês vão ver um conector simplesmente neutro, vai ter que ser conectado na entrada dele, e um conector neutro também vai sair dele. E lembrando, pessoal, que o DR, ele tem aqui, né, a parte de entrada e a parte de saída. Você não pode ligar isso aqui invertido, correto? Então, o que é na entrada dele aqui, ó, ele não tá nem aí porque tá para trás quase. Já o que tá para frente aqui, ó, ele vai proteger. Então, ele só vai proteger o que tiver para frente, correto? Então, ele simplesmente vai pegar os valores que tá entrando aqui e vai comparar com os valores que tá saindo aqui. Se ele identificar alguma anomalia, ele simplesmente vai acionar, ele simplesmente vai desativar aqui, fechando o circuito, igual eu tô mostrando aí para vocês nesse exemplo aí, correto? Falando um pouco mais, pessoal, dos botões aqui do IDR, né? Basicamente ele tem um botão de teste aqui, correto? Esse botão de teste, pessoal, ele só funciona quando o IDR tá no circuito. Por exemplo, ó, se você aperta o botão de teste e ele não tá conectado a nada aqui, como vocês podem ver, ó, não vai acontecer nada, tá vendo? Ele tem essa alavanquinha aqui, ó, que é o botão de teste, ó. Você aperta aqui e não acontece nada. Porém, se ele tiver no circuito ali funcionando, você apertar, ele tem que acionar, correto? Então aqui, por exemplo, ele tem um circuito dele, como é que funciona. E uma coisa que vocês vão observar, pessoal, é que o DR, ele vem aqui, ó, com a tensão, né, basicamente de fuga, que nesse caso aqui é de 30 mA. Outra coisa também é a tensão de corrente que pode passar nele, correto? No caso aqui, ó, esse aqui é um DR de 63 ampere. E é o que eu sempre recomendo, galera, vocês comprar um DR da maior quantidade de ampere possível. Por quê? Porque geralmente, galera, por exemplo, eu vou colocar esse DR aqui no circuito de 50 amperes. Ou seja, esse DR aqui ele vai trabalhar com folga nesse circuito. E é o que eu sempre recomendo para vocês. Porque o que acontece, galera? Basicamente, ele não funciona como um disjuntor. Porém, se você comprar, por exemplo, um DR aqui, sei lá, que tem a corrente de 25, né? E você tem um circuito ali que consome 50 amperes, cara, esse DR vai dar problema. Por quê? Porque você sempre tem que comprar um DR que tenha ou ali a corrente daquele circuito, que vai fluir naquele circuito, ou que tenha simplesmente uma corrente superior, nunca uma corrente inferior. Então, por isso que eu sempre recomendo, galera, sempre quando vocês for comprar um DR, cara, compra um de 63, na dúvida, compra um de 63, beleza? O preço não vai mudar muito e você vai poder aí passar uma corrente bem superior aqui, você não vai ficar com aquela preocupação, ah, vou colocar um DR aqui bem baixinho aqui, e aí o DR começa a dar problema lá, começa a dar um monte de problema no circuito. Por quê? Porque você colocou um DR ali simplesmente de 20, de 25 ali, é um circuito que passa 50 amperes, entendeu? Então esse DR ele vai trabalhar ali com sobrecarga nele, e aí isso pode ocasionar problema.
Então compre sempre um DR de uma corrente superior ou igual ali a que vai ser trabalhada naquele circuito. Como por exemplo, esse aqui vai estar no circuito que vai passar no máximo ali 50 amperes, ele é de 63 amperes, ele vai trabalhar com folga, entendeu? Então não vou ter problema aqui de sobreaquecimento aqui nos terminais desse DR. Se ele detectar uma fuga, ele simplesmente vai desarmar. Aí você vai lá, procura o problema, corrige o problema, aí arma ele novamente, beleza? E pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, deixar o like e cair para dentro do nosso curso completo de elétrica, beleza? Até uma próxima, aguardo vocês. Tchau, tchau. Fui!